Essa vai ser mais uma aula de filosofia e o tema de hoje é o pensamento de Epicuro. Essa aula seria uma revisão, uma forma de a gente entender o que esse pensador importantíssimo do período clássico grego tem a nos dizer com relação ao seu tema principal, que é o tema da felicidade. Primeiro de tudo, a gente deve entender que o Epicuro ele é um pensador hedonista, ou seja, a felicidade para ele vai ser relacionada com o prazer, a busca do prazer. A felicidade ela coincide com a questão do ser humano se aproximar das coisas que trazem a ele prazer e, por consequência disso, se afastar, se distanciar das coisas que lhe causam dor. Nesse sentido, a gente deve compreender uma coisa muito importante para a gente não cair num erro de interpretação do pensamento do Epicuro. Esse erro de interpretação é a gente compreender o prazer, tal como diz o Epicuro, da forma como nós, homens ocidentais do século XXI, entendemos o prazer. Primeiro de tudo, o prazer em Epicuro ele é pensado como ausência de dor. Segundo momento para a gente compreender essa ideia de prazer, a dor ela é causada pelas preocupações, pela angústia e pela não realização de alguns dos nossos desejos. Então, neste momento, a filosofia hedonista do Epicuro, ou seja, a filosofia que busca o prazer no pensamento de Epicuro, ela vai se aproximar de uma forma de hierarquização dos desejos, uma racionalização, uma razão que pensa os desejos, para a gente poder, de certa forma, evitar a dor pela não realização desses desejos. Ou seja, Epicuro ele vai fazer uma classificação em 3 grupos dos desejos. O primeiro grupo são os desejos que são os mais importantes, os tops, e que a gente deve realizar para ser feliz. E quando a gente realiza, a gente alcança o prazer. E de certa forma eles não são muito difíceis, que são os prazeres necessários e os prazeres naturais. Naturais, de certa forma, desejos que são naturais e necessários. Ou seja, é natural que eu sinta fome, que eu sinta sede, e é necessário que eu mate essa fome com alguma coisa que está disponível a mim naquele momento. Mate essa sede com alguma coisa que está próxima a mim, que mataria essa sede de fato. E a gente, realizando esses desejos, a gente sente o prazer da realização. Existem desejos que são não naturais e, de certa forma, que são necessários, mas não naturais. Por exemplo, é natural que eu sinta fome, mas não é necessário que eu mate essa fome comendo um Big Mac, comendo uma pizza, comendo uma lasanha, um churrasco. É natural que eu sinta sede, mas não é necessário que eu mate essa sede tomando Coca-Cola, um suco ou um chá. Ou seja, quando eu começo a entrar no plano das necessidades, dos meus desejos, mas no sentido do que não é necessário, aí eu já vou me aproximando da dor, me afastando de uma vida de prazer. O terceiro grupo de desejos são os desejos que são não naturais e não necessários, ou seja, o poder. Não é natural que o homem queira o poder, dirá Epicuro, e não é necessário que ele tenha para poder viver, para poder ter uma vida de prazer. A riqueza. Não é natural que o homem pretenda a riqueza, dirá também Epicuro, e também não é necessário que ele tenha para ser feliz. E ao passo que a contradição aparece aí, se você procura o poder ou a riqueza, por exemplo, a probabilidade de você ser infeliz por não realizar esse desejo vai ser muito grande. Ou seja, o ser humano, na filosofia hedonista do Epicuro, é uma filosofia da simplicidade. O menos é mais, ou seja, quanto mais eu buscar as coisas que são necessárias e que são naturais, que no fundo são coisas simples, maior a minha probabilidade para ser feliz. A filosofia ela vai ser um caminho no pensamento do Epicuro para a felicidade, porque a filosofia ela é o pensamento da razão, da verdade, que busca discernir o que de fato é essencial, o que de fato é necessário, o que de fato é natural ao ser humano. Uma outra questão para a gente finalizar.
com relação ao pensamento de Epicuro sobre a questão da felicidade é que Epicuro percebe que naquela época uma das razões pela qual os seres humanos não eram felizes era a questão deles se preocuparem demais. Primeiro, com os deuses. Segundo, com a morte. Com relação aos deuses, Epicuro vai também usar a razão, a filosofia, para mostrar que, ora, se os deuses são, por definição, perfeitos, eles são autossuficientes, eles se bastam por si mesmos. Naquela época se acreditava, né, que tudo que acontecia na vida do ser humano era de acordo com a vontade dos deuses, ou os deuses sentiam ódio, raiva, temor, ou paixão, ou gostavam das pessoas, e daí elas eram favorecidas ou desfavorecidas por causa desses sentimentos dos deuses. E quando geral os deuses não têm sentimentos. Sentimento é algo relacionado com a imperfeição, relacionado com aquilo que de certa forma é carência. E os deuses não têm isso, eles são suficientes em si mesmos, eles são indiferentes à vida humana. Então eles não interferem no nosso plano, no nosso mundo. É claro que Epicuro não podia naquela época dizer que não existem esses deuses, né? Ele tinha que dizer esse argumento justamente para livrar os seres humanos, a partir da razão, da preocupação com relação a esses deuses. Um segundo argumento que o Epicuro usa é o argumento da morte, né? As pessoas tinham uma preocupação muito grande com a morte. Muitas vezes deixavam de viver nessa vida certos prazeres, buscar certas conquistas, né? Porque se preocupavam com a vida após essa morte. Epicuro também vai utilizar da razão, vai utilizar do pensamento para mostrar que é uma besteira ter esse medo, essa preocupação com a morte. Epicuro é um filósofo atomista, nesse sentido extremamente materialista. Ele dirá o que é a vida? A vida ela é o movimento dos átomos. Nesse sentido, se eu estou vivo, significa que esses átomos se movem em mim, e por esse movimento dos átomos eu toco nas coisas, eu experimento, tenho relações com as coisas, e esse movimento dos átomos me fazem sentir prazer ou dor. Essa é a vida. A morte é ao contrário, é o estacionar desses átomos. Seria a estagnação do movimento desses átomos, né? Seriam esses átomos se sedentarizarem, não se moverem mais. Se isso acontece, não existe mais vida, não existe mais prazer, não existe mais dor. Quando eu estou morto, nada sinto. Por que eu vou temer algo que nada é para mim? Se quando estou vivo, a morte está longe de mim. Quando estou morto, a vida, onde eu sentiria prazer e dor, também está longe de mim. Nada é. Nesse sentido, Epicuro mostra que a vida humana ela deve ser uma vida voltada para a filosofia. Inclusive ele escreve uma carta a Meneceu que seria um convite à filosofia. Em outro sentido, ele diria que a razão, a filosofia, ela deve nos guiar para a gente se apegar àquilo que de fato é essencial e natural. E não ter as preocupações que muitas vezes são frutos de superstições, as preocupações que são fruto de ignorância. E a razão ela pode ajudar a iluminar e mostrar o quanto feliz nós podemos ser.